do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de melhores quadrinhos do bimestre, meses de março e abril de 2020. Cada vez eu acho mais importante esse quadro aqui do canal Central HQs, primeiro porque eu sei que nem todo mundo tem tempo de assistir todos os vídeos que eu lanço, e eu lanço vídeos, né? Todos os dias tem pelo menos um vídeo aqui no canal Central HQs. Isso é praticamente uma regra, eventualmente acaba falhando, mas a regra são vídeos diários aqui no canal Central HQs. Segundo, é porque o mercado realmente está bem problemático, principalmente com a questão financeira. Os preços estão elevados, as pessoas estão ganhando cada vez menos, perdendo emprego. Essa pandemia aí veio, parece que, para bater o martelo, né? Falar, vocês estão fodidos mesmo nesse ano de 2020. Então, esse tipo de vídeo eu acho que ajuda bastante vocês, leitores, a poder selecionar as publicações que vocês acham realmente que vale a pena. Eu coloco aqui os materiais que realmente mais me agradaram e muitos deles acabam entrando para a lista de final de ano de melhores quadrinhos que eu li. Esses 2 meses em particular, pelo menos do que eu lembro, foram os meses que mais tiveram quadrinhos com a nota 10, coisa que vocês sabem que é um tanto rara eu dar, né, uma nota tão qualificada assim para um quadrinho. Então, galera, vamos à lista aqui, começando pela trilogia da Júlia, material que está sendo relançado pela editora Mitos no formato italiano original. Então nós temos o volume 1, que é Os Olhos do Abismo, Objeto de Amor na Mente do Monstro. Trata-se de uma trilogia que vai se focar na arqui-inimiga da Júlia, que é a Myrna, uma psicopata de marca maior. Ao contrário das publicações tradicionais da Júlia, essa daqui trata-se de uma trilogia. Normalmente, cada volume traz um arco de histórias fechado. Ainda que exista, né, uma linha do tempo, ela não é algo que afete o leitor se você não ler uma determinada publicação. Você consegue pegar até de forma aleatória os volumes da Júlia e vai ter uma compreensão total da história. Essa trilogia tem bastante qualidade, inclusive poderia virar até mesmo uma série de TV. Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, minissérie que está saindo pela editora Panini Comics em 8 edições, escrita e desenhado por Sean Murphy. Nós temos aí a continuação de Batman Cavaleiro Branco. Agora o Coringa, ele acaba recrutando a Ordem de São Dumas, né, o Azrael, para prejudicar o Batman. É um arqui-inimigo do Homem-Morcego, com certeza vai infernizar a vida dele. Uma história muito bem escrita e também lindamente desenhada pelo Sean Murphy. Mas é preciso frisar que você precisa ter lido Batman Cavaleiro Branco para então entender Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco. É uma continuação direta. Boa Noite Pum Pum, da editora JBC. Entrou para essa lista porque eu resenhei o último volume dessa série do Inio Asano. Eu diria que nós podemos definir esse como o quadrinho da depressão. Sem dúvida foi a obra mais fria para baixo que eu já li em quadrinhos. Um material realmente muito interessante, traz ali o desenvolvimento de uma criança para sua fase adulta, que passa por situações assim muito extremas. Ele é um garoto introspectivo, tem uma família toda assim disfuncional, realmente não é uma criança que cresce num ambiente muito saudável, e você vai ver as consequências quando ele se torna adulto. Realmente uma grande história, mas que eu não indicaria para qualquer um. As Grandes Aventuras de Tex, volume 4, Os Invencíveis, publicação da editora Mitos, que nessa série Grandes Aventuras faz uma seleção de histórias de muita qualidade desse Ranger, né? E aqui nessa publicação especificamente nós temos algo histórico que realmente ocorreu ali no México, nas suas fronteiras, né, com a tomada de poder, com a participação, e aí, ficcional, do Tex Willer. É uma edição com muita ação, talvez seja a história que eu vi o Tex mais próximo de morrer. Isso porque ele é o fodão, né, das histórias, mal se fere, mas nessa daí ele realmente passou um grande perrengue. Batman Detective Comics volume 2, dando continuidade à fase escrita pelo Peter Tomasi à frente desse título aí do Homem-Morcego. Uma história realmente muito boa. A única ressalva que eu faço é que eu gostaria de ver um pouquinho mais, né, dos coadjuvantes do Homem-Morcego nesse título Detective Comics. Você percebe que o foco ele é praticamente em cima do Homem-Morcego. Uma história que vai trazer antigos vilões aí, né, uma galeria interessante do Homem-Morcego, uma história realmente de bastante qualidade.
Brad Barrow, quadrinho italiano da editora Grafite. Aliás, já está em financiamento lá no Catarse o volume 2 de Brad Barrow. Uma publicação de muita qualidade que se passa num futuro distópico, bebendo ali das fontes de Espartacus com Guerra dos Mundos. Temos uma invasão alienígena e ali um veterano de guerra que já estava aposentado acaba perdendo a sua família. Não exatamente que ela tenha morrido, ele não sabe o paradeiro dela e precisa lidar com esses alienígenas. É uma história realmente muito envolvente e eu indicaria para vocês já financiar o volume 2, né, lá no Catarse, pegando como recompensa o volume 1. Foi uma série que me agradou bastante. Além de Palomar, publicação da editora Veneta da série Love and Rockets, de Gilbert Hernandes. Meus amigos, que história sensacional! Parecia que eu estava vendo um filme de máfia numa pegada novelesca. É sério, foi muito interessante esse material, trouxe várias surpresas conforme eu li a publicação. Ele tem aquela pegada de fazer alguns flashbacks para amarrar as pontas e daí você falando, caralho, então é isso, é isso! Realmente foi uma publicação que me deixou muito empolgado e você consegue ler a publicação além de Palomar independentemente das outras. Normalmente você tem ali uma linha do tempo, uma carga cronológica, mas esse volume em específico você pode ler ele sem problema nenhum, não fica dependendo de outra história que também já foi lançada pela própria editora Veneta. Tem 2 outros álbuns, né? Distrofismo Humano e acho que é Sopa de Lágrimas. Eu indico demais além de Palomar. Demolidor Volume 1, Só Medo, início do run do Chip Zdarsky, que está sendo muito elogiado lá nos Estados Unidos, publicação da editora Panini Comics. Temos o Demolidor se recuperando de um acidente que ele acabou sofrendo no final do run do Charlie Soule. Agora o prefeito de Nova York é o rei do crime, chega um novo investigador, um cara bem linha dura, e você sabe que o rei do crime colocou lá um decreto onde os fantasiados são proibidos de agir na cidade de Nova York. E aí, obviamente, a cabeça do Demolidor está a prêmio. Ele acaba se envolvendo numa situação em que ele pode ser o responsável por um assassinato, né? Numa das tentativas de evitar um crime, ele pode ter pegado um pouco pesado, até porque ele não está, né, com as suas habilidades refinadas, ainda está se recuperando, então fica pairando essa dúvida dentro da história. Uma publicação que se inicia muito bem. BPDP Origens Volume 2, Vampiro, publicação da editora Mitos, trazendo Mike Mignola e artistas convidados como os gêmeos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá. Na minha opinião, foi o melhor material desse universo compartilhado aí do Hellboy, que é o BPDP. Histórias sensacionais, eu realmente gostei bastante, principalmente daquela que traz aquele caráter alienígena, né, de dimensões paralelas à Terra, que a bomba atômica poderia abrir uma fenda dimensional. Realmente eu gostei muito dessa publicação e indico para vocês. Mais Hellboy, galera, a edição histórica volume 11, O Monstro de Vargu e Outras Histórias, publicação da editora Mitos, vai trazer um compilado de histórias curtas do Mike Mignola, também com vários artistas convidados. Uma publicação bacana, histórias curtas de qualidade, sempre explorando bastante, né, esse sobrenatural das culturas locais de determinados países. Não é exatamente uma grande publicação do Hellboy, mas ainda assim consegue ser acima da média. Uma publicação que, para quem tem os volumes anteriores, obviamente você não vai deixar passar. Destino Adiado, da editora Pipoca e Nanquim, um material de extrema qualidade, um álbum europeu que chega ao Brasil e que eu indico demais para vocês, porque vai narrar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial sem você estar durante aqueles combates insanos, tanques, soldados sendo explodidos, mortos. Não, se passa numa pequena cidade no sul da França, onde a história é narrada através de um voyeur. Ele, na verdade, precisava servir ao exército, acabou desertando, foi dado como morto e ele volta para a cidade, acompanha o próprio enterro escondido e a partir dali ele começa a analisar a situação da França perante os nazistas e, obviamente, tem uma grande história de amor por trás de tudo isso. Uma história lindamente desenhada, com uma carga emocional realmente muito bacana, uma publicação que ganhou a nota 10
10 aqui no canal Central HQs, então sem dúvida nenhuma você precisa ter na sua coleção. Carnificina Americana, material do selo Vertigo, mas que quando saiu aqui no Brasil pela editora Panini Comics, saiu com o selo DC Black Label. Uma história realmente muito interessante que vai envolver um ex-agente do FBI infiltrado, né, numa espécie de máfia que é envolvida com a Ku Klux Klan. Esse agente, ele é negro, mas tem a pele branca, só que ele tem toda aquela cultura, né, afro-americana. É uma história realmente muito interessante e bem atual. Uma publicação dessa última leva do selo Vertigo que eu destacaria, até porque teve outras, né, bem chinfrins que saíram também pela editora Panini Comics. Essa daí foi uma das melhores dos últimos anos. Akira, que também entrou aqui para essa lista de melhores do bimestre, exatamente porque eu resenhei o último volume que fecha de forma muito competente essa saga que é escrita pelo Otomo, um material de extrema influência no mundo ocidental nessa parte do gênero de ficção científica. Realmente uma grande história dos mangás, e eu diria até que foi a publicação mais influente que nós temos até hoje no Ocidente. Beast of Burden, volume 2, Guardiões da Vizinhança, publicação da editora Pipoca e Nanquim, que traz a participação do Hellboy nas histórias desses cachorros investigadores do sobrenatural. São várias histórias curtas, mas a pegada é adulta. Apesar dos cachorros serem todos fofinhos, as histórias elas trazem tramas mais densas, com finais que não são assim tão felizes. Realmente uma publicação de bastante qualidade para quem gosta de histórias que envolvem o sobrenatural. Bezimena, da editora Zarabatana, eu adorei essa publicação, foi uma das melhores leituras que eu tive nesse ano 2020, até por conta da narrativa diferente do tradicional de quadrinhos. Nós temos quase um livro ilustrado nesse quadrinho, realmente uma história que traz uma perversão, uma obsessão sexual do protagonista que deixa ele até fora da realidade. Eu coloquei o título, acho que Lobo Mal Moderno, porque é realmente isso que você encontra na publicação. Ela traz uma grande surpresa no final, realmente um título que eu indico para vocês. Dragoneiro, volume 1 ao volume 4, que fecha um grande arco de histórias publicado pela editora Mitos, com os roteiros do Luca Enoch, que foi exatamente o criador da série Dragoneiro. Quem gosta de fantasia com uma pegada de RPG vai adorar essa publicação. Foi um arco de histórias feito com muito planejamento, então você percebe que as pontas elas acabam sendo amarradas lá mais na frente, um material realmente de bastante qualidade do gênero espada e feitiçaria. Moonshadow, da editora Pipoca e Nanquim, outro quadrinho que ganhou a nota 10, escrito por J.M. DeMatteis e arte de John Muffy, toda pintada, aquarelada, um trabalho artístico realmente muito interessante. E nós temos aí a literatura em quadrinhos, é exatamente isso que você vai encontrar em Moonshadow, acompanhando as aventuras e desventuras do jovem Moonshadow, que é filho de uma divindade com uma humana, e ele se tornando adulto, narrando a história já na sua velhice, uma história linda, dramática, passando ali por política, sexo, guerra. É realmente um material muito completo. Ganhei nota 10 para publicação. Será que vale a pena você ter? Monster Kanzenban, volume 1, da editora Panini Comics, que está relançando esse clássico mangá do Naoki Urasawa. Ela já havia lançado em 18 volumes, eu já resenhei a publicação anterior e comecei a comprar nesse novo formato mais luxuoso, porque eu acho que realmente merece. E galera, que história de mistério com suspense, que envolve assassinatos. Realmente é uma publicação que quem gosta do gênero de um thriller policial é um prato cheio. Eu considero o Naoki Urasawa um mestre do suspense dentro dos quadrinhos. Ninguém supera esse cara. É uma publicação que eu indico demais para vocês. Calafrio, edição número 58, e Mestres do Terror, edição 67, da Inkblood Comics. Um projeto editorial muito interessante que segue a estrutura das publicações Calafrio e Mestres do Terror que eram lançadas nos anos 80. Então o Daniel Sachs, que é o editor, ele continua essa publicação exatamente com a numeração que era lançada pela editora De Arte. Realmente traz grandes nomes dos quadrinhos nacionais, com matérias interessantes envolvendo esse universo do terror. Uma publicação que eu indico para vocês, material realmente bem bacana. Gavião Negro, volume 1 e volume 2, com a arte
de Bryan Hitch, roteiros do Robert Venditti, publicação da editora Panini Comics, onde nós vamos ter uma história que envolve as diversas reencarnações do nosso querido Carter Hall. Ele que, além, né, de reencarnar através do tempo, ele também reencarna através do espaço. Uma história que vai mexer ali um pouquinho com o passado do personagem. Você descobre que ele era um arauto da morte. Uma série realmente muito legal e um dos melhores materiais da DC da atualidade. Doomsday Clock 12, Relógio do Juízo Final, a publicação que sai aqui no Brasil, uma maxi-série em 12 partes pela editora Panini Comics. E meus amigos, realmente essa edição, tanto a 10, a 11 e a 12 foram espetaculares, fechou com chave de ouro, né, o Geoff Johns com o Gary Frank que produziram esse quadrinho, uma grande ode ao Superman, a esperança que o personagem representa, bem como houve uma restauração e explicações, né, em relação ao universo DC. Indico demais e eu vou esperar o encadernado da Panini, se não sair, vou comprar com certeza o encadernado gringo. Aquele Verão, publicação da editora Amino, material vencedor do Prêmio Eisner, uma publicação muito interessante que vai narrar uma história que poderia se passar com qualquer garota durante a sua fase de puberdade, né? Drogas, gravidez, o corpo se modificando, brigas familiares. Realmente foi um material que me surpreendeu, principalmente pelo trabalho artístico e narrativo de uma das autoras. Um material realmente muito bacana que eu indico para vocês. Justiceiro, o Pelotão, material do Garth Ennis, trazendo uma história que se passa antes do Frank Castle se tornar justiceiro e deixa aquela dúvida: será que o personagem Frank Castle ele estava destinado a se tornar um matador de vilões, um justiceiro? Uma história bem bacana que tem todo aquele clima de guerra que o Garth Ennis adora colocar nas suas publicações. Mesmo que você não tenha lido nada do Justiceiro, você pode ler essa publicação. Se você também não gosta do Justiceiro, mas quer ler uma boa história de guerra que se passa ali durante a Guerra do Vietnã, também vale a pena, material muito bom. Hulk Cinza, de Jeff Loeb e Tim Sale, publicação da editora Panini Comics, voltando às origens do personagem, quando ele ainda era cinza. Se passa entre a edição 1 e a edição 2, escritas por Stan Lee e Jack Kirby. Realmente é um trabalho muito interessante, que tem algumas modificações, algumas até me incomodaram, mas que traz um grande respeito a esses dois grandes mestres. Se você quer ler uma história que vai recontar de forma mais moderna a origem do Incrível Hulk, esse material vale a pena. Você não precisa ter lido nada antes do personagem, vocês vão gostar dessa publicação. Para finalizar, Dementia 21, publicação da editora Todavia, do Shintaro Kago. Galera, gostei demais dessa série. Tem 12 capítulos compilados nesse volume, onde nós acompanhamos uma cuidadora de idosos que passa por situações bizarras, absurdas, nonsense, com humor e também aquela crítica social envolvendo os idosos lá nos Estados Unidos, mas não se limita somente aos idosos. Uma publicação que passa por diversos subgêneros do terror com muita competência. Fica a dica dessas publicações aí para vocês. Bom, galera, então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês forem fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Realmente acho que esse quadro do canal é muito interessante para o atual momento que a gente vem vivendo. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!